Olá a todos, eu sou o professor Wilson, da Universidade Federal do Piauí, do curso de Geografia, coordeno o curso de Geografia à Distância da Universidade Federal do Piauí e vamos falar hoje sobre vida rural no Brasil. O mundo rural, como é denominado, é muito complexo, por isso vamos tratar de alguns aspectos, para ajudá-los na compreensão dessa complexidade rural brasileira. O mundo rural, em geografia, nós temos que entendê-lo a partir de aspectos da ciência geográfica quanto aos seus conceitos chaves. Primeiramente, o conceito de espaço. O espaço trata do conjunto de formas representativas de relações sociais que estão acontecendo diante de nossos olhos. Então, o Brasil é um grande espaço onde nós observamos o que acontece dentro deste espaço. Um outro conceito-chave da geografia para entender o nosso território é a região. Região está vinculada à ideia de parte de um todo. O tamanho da região depende da rede de influência exercida pelos territórios que a compõem. A região é um conceito que funda uma reflexão política de base territorial. Então, já vimos o espaço, região, e o outro conceito, um terceiro conceito importante para entendermos essa complexidade do rural, é o território. E o território é entendido por diversos autores da ciência geográfica, que é todo espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Relações sociais vinculadas às questões do poder. Entretanto, para entender novamente esse todo, esse espaço, vem um outro conceito, que é o conceito de paisagem. A paisagem é tudo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Ela está sempre em movimento, o domínio do visível e se forma por cores, movimentos, odores, sons e etc. Na realidade, a paisagem é uma materialização de um instante da sociedade. O Brasil vive seus momentos de mudanças, de transformações, todo o seu processo histórico. Momentos democráticos, momentos de ditadura, e estamos prestes a um momento exatamente o que está acontecendo na realidade brasileira, que vai afetar também a vida rural do homem do campo. O último conceito-chave da geografia é o lugar. A corrente humanística percebe o lugar como uma porção do espaço em relação ao qual se desenvolvem afetos a partir da experiência individual ou grupos sociais. Ou seja, o lugar é onde o homem tem a sua identidade própria, onde ele cria ligações com esse espaço, com esse lugar. Então, o homem do campo cria a sua identidade com o seu lugar de moradia. Daí porque nasce uma cultura própria, umas relações de produção própria. Contudo, o Brasil existem vários autores que tratam da questão do rural, da realidade rural brasileira, e em diversos trabalhos da literatura demonstram isso. Vamos citar alguns. Então, algumas obras importantes que retratam a vida no sertão brasileiro. Especialmente aqui no Nordeste nós temos vários autores. Por exemplo, a obra de João Cabral de Melo Neto, que trata da morte e vida severina, que retrata essa realidade do homem, do sertanejo brasileiro. Raquel de Queiroz, cearense, também escreveu a obra O 15, falando das questões da seca aqui no Nordeste. Outro autor importante é Graciliano Ramos, que escreveu a obra Vidas Secas, também retratando a questão da seca no Nordeste. Josué de Castro, Geografia da Fome. Euclides da Cunha, Os Sertões. Os Sertões trata exatamente da questão da Guerra de Canudos, a luta pela terra, a luta por um lugar. E Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Bem, essas obras, algumas delas, que são várias, retrata exatamente essa realidade do complexo mundo rural brasileiro.
E vocês devem procurar essas obras e outras tantas para se inteirar, né, dessa realidade histórica do campo brasileiro. Contudo, tá, na atualidade, alguns autores tratam do campo brasileiro no aspecto econômico, como está acontecendo, né, as relações sociais, as relações de trabalho no campo brasileiro. E um autor que eu acho que vocês devem procurar ler é Ariovaldo Belino de Oliveira. Ele busca entender essas relações sociais no campo a partir do capital, como esse capital atua no campo brasileiro. E ele coloca duas situações claras como esse capital atua no campo. A primeira situação é quando o capital monopoliza o território, ou seja, quando o capital chega até o campo e vai monopolizar o território, investindo, né, junto aos agricultores familiares, por exemplo. Aqui no Piauí, nós temos um exemplo disso. Nos tabuleiros litorâneos, o capital chega, ele investe, ele faz um contrato com o produtor rural, e aquele produtor rural fica atrelado a esse capital. A sua produção tem que ser direcionada a essa multinacional ou a esse grande capitalista que está financiando a sua produção. Ariovaldo coloca que, nesse momento, o agricultor familiar permanece no campo e as cidades médias e pequenas ganham com isso, porque a receita, o lucro desse produtor rural vai estar sendo investido na própria região, na própria localidade. Então, ele coloca que o homem não é expulso do campo quando o capital monopoliza o território. Porém, esse homem do campo termina ficando atrelado diretamente ao capital. A outra situação é quando o capital territorializa, né? Ou seja, há uma territorialização do capital monopolista na agricultura. Nesse caso, temos exemplo aqui no Piauí também, que é no sudoeste piauiense, na região dos Cerrados, onde o capital chega e expulsa o homem do campo. Ele varre o homem do campo. Ariovaldo coloca que o Brasil tem essa realidade, ele chama até que esse capital transforma o campo em um mar de cana, mar de soja, mar da laranja. O homem do campo, ele é expulso e vai para as periferias das cidades médias e grandes. E essa população, parte dela é absorvida nos setores terciário, secundário. E outra parte fica também no setor primário, transformado em boia fria. Então, esse boia fria é aquele homem do campo que foi expulso do campo e volta a trabalhar nesses grandes empreendimentos do capital do agronegócio. É exatamente nesse aspecto, né, nessas relações entre a agricultura familiar e o grande capital, tá, do agronegócio, que existem esses dois lados, né, que traz essa complexidade no aspecto da produção do campo brasileiro. Existe todo o financiamento do governo junto ao agronegócio e também junto à agricultura familiar. Claro que, junto ao agronegócio, os valores são muito elevados, o governo investe mais. E na agricultura familiar, o investimento não é aquém da sua necessidade. Apesar de ter crescido nos últimos anos, nos últimos 15 anos, esse valor chegou a aumentar bastante. Mas a agricultura familiar, tá, é que produz, em média, 70% do que é colocado na mesa do brasileiro. O do agronegócio, toda a sua produção, praticamente, ela é voltada para a exportação. Mas nós temos, nessa realidade do campo, também, a vida do campo, ela não se resume ao processo produtivo. Tem também os aspectos, né, da cultura. E também os aspectos que tratam, né, da questão da diversidade de produção. Existem outros tipos de produção. Tá? Existe a produção do mel, por exemplo, aqui no Piauí, em outros estados do Brasil.
São atividades outras que acontecem no campo. Tá? Temos também, no processo da cana, por exemplo, tá? Toda uma migração, né, de nordestinos, aqui do Piauí, para o Sudeste. São Paulo produz, em média, 60% da cana brasileira. No passado, era o Nordeste que comandava esse processo produtivo, desde lá do ciclo da cana. Mas hoje, o Sudeste, especialmente São Paulo, produz em torno de 60% da produção da cana. Existem os cortadores de canas que migram, né, para o Sudeste, para o corte da cana. É um processo, né, de trabalho que acontece e está se transformando porque a mecanização está entrando nesse processo de produção. A questão da produção, nós podemos também destacar aqui, né, em relação à população rural. Tá? A população rural brasileira, né, a partir de uma pesquisa recente, né, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, do Ministério do Planejamento, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, colocam que a população brasileira é em torno de 36%, né, discordando do número que o IBGE trouxe no último censo, que é em torno de 16%. Por que essa pesquisa recente traz esse número em torno de 36%? É porque 90% das pequenas cidades brasileiras têm em torno de 5 mil habitantes. E essas cidades vivem em função da atividade agropecuária. Daí, tá, esse número chega em torno de 35 a 38 milhões de pessoas que vivem no campo ainda no Brasil. O Nordeste, né, uma região que tem em torno de 57 milhões de pessoas, mais de 15 milhões vivem ainda no campo. E essa realidade do campo, né, tem mudado nos últimos 15 anos a partir de políticas sociais. Por exemplo, né, a gente observa, tá, moradias que antes, né, era de pau a pique, tá, hoje, né, tem projeto da Minha Casa Minha Vida, né, de um governo passado, que trouxe também moradias para a população do campo. Em relação, voltando, né, à questão da produção, temos o agronegócio, temos a agricultura familiar. Tá? E essa agricultura familiar, né, ela carece de maiores cuidados no sentido da assistência técnica. Por outro lado, as questões técnicas do agronegócio, né, são muito desenvolvidas e tem um problema sério no agronegócio que eu quero aqui destacar, que em relação aos agrotóxicos, né, que podem estar contaminando, né, os nossos alimentos e até nosso solo e até os lençóis freáticos do nosso território brasileiro. No aspecto da cultura, é importante destacar, como eu falei no início, há uma complexidade imensa do mundo rural. Alguns autores tratam exatamente esse termo, mundo rural, pela sua grande complexidade. Então nós temos toda uma cultura, né, específica do rural, né? O maracatu rural aqui no Nordeste, especialmente ele é muito vivido aqui no estado de Pernambuco. No Nordeste também temos muito, né, a cultura, né, que também retrata a vida do homem do campo, que são os violeiros, os repentistas. Tá? Os repentistas trazem essa realidade, né, do rural brasileiro. Né? E o Bumba Meu Boi também é outra atividade, né, outra cultura que ela é vivida no rural brasileiro, que chega até também às cidades. Nós temos também a fé de São Gonçalo, a dança de São Gonçalo, né, que também é retratada aqui no Nordeste. Temos também no Sul, Sudeste, especialmente no Sul, muitas danças ligadas aos colonizadores, né, italianos, né, os alemães. Então, eles têm a sua cultura que estão também retratada, né, no rural brasileiro.
nós temos que tratar também em relação à questão da cultura, né, no rural brasileiro, é que ele é tão rico, é tão diversificado, que vocês devem buscar, pesquisar mais sobre a cultura rural brasileira. Tá? Mas eu quero tratar aqui de um outro conceito, pluriatividade. Pluriatividade é um conceito recente que está ligado à questão do novo rural. O que é o novo rural? As novas ruralidades no Brasil, no território brasileiro, no rural brasileiro. Tá? Está relacionado exatamente, não especificamente ao processo produtivo da agricultura, da pecuária, tanto no aspecto do agronegócio quanto da agricultura familiar. O novo rural, né, essas novas ruralidades, que o conceito nasce, né, de pluriatividade, está relacionado às novas formas de viver o rural. O turismo rural está ligado à pluriatividade. Quando o homem do campo produz a sua acerola, produz o seu caju, produz a sua manga e transforma esses produtos naturais em doces, por exemplo, tá? Para agregar valor, ele está buscando, né, novas formas de adquirir renda para a sua família. E aí é uma pluriatividade, são novas atividades agregadas à atividade principal da agricultura. No turismo rural, que podemos agregar também os vários tipos de turismo, né, o ecológico, né? Isso é muito vivido na região sudeste e sul do país, tá? Nós podemos ver aqui na imagem, né, que as fazendas promovem, né, esse turismo rural. E o turismo rural, ele é muito clássico. Quando o turista chega à fazenda, ele não vai receber tudo pronto, ele vai participar da vida da fazenda. Se vai fazer o pão, ele vai fazer o bolo, o pão, ele vai participar junto lá da vida da fazenda. Se vai tirar o leite para o café, ele vai ajudar a tirar o leite. Então, é um turismo diferente, onde ele participa da vida do rural. Então, obrigado a todos e vamos em frente à pesquisa e estudar mais para fazermos bons testes, bons concursos, boas provas no ENAD, em outros, no Enem, e parabéns a vocês.